Hoje é Sexta-feira Santa e neste culto faremos uso de uma liturgia especial. Durante o cantar do primeiro hino, os diáconos farão o desguarnecimento do altar, onde retiraremos todos os paramentos do mesmo e será colocada uma toalha preta, simbolizando a tristeza pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Os paramentos serão repostos no culto de domingo de Páscoa às 9 horas da manhã para celebrar a ressurreição de Jesus. No altar existe uma vela chamada Vela da Páscoa, que permanecerá acesa para simbolizar que mesmo em meio à morte e escuridão, as forças do inferno não prevalecerão contra a luz de Cristo. Sua ressurreição é certa. Ele vive eternamente e nós também viveremos. Suplicamos a Deus, Espírito Santo, que nos ilumine para entendermos corretamente os sofrimentos de Jesus, para vermos bem a causa de sua morte, que são os nossos pecados, e a bênção de sua morte, que é a nossa salvação. Que o Espírito Santo nos fortaleça e firme-nos na fé e na vida santificada. Amém. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e devemos agir. Pois o dia tua morte transfigura todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separa
Estimados irmãos e irmãs, a cruz de Cristo lembra os nossos pecados. Ela não teria existido se nós não fôssemos pecadores. Por isso escreve Isaías: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Em Cristo, o Pai Celestial quer perdoar todos os que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e querem corrigir a sua vida. Confessemos, pois, humildemente a nossa culpa para que, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sejamos purificados. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados, e aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que reconhece o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador, e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, todos nós, maior e santificado.
a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 22, versículos 1 a 19. Este salmo descreve o tamanho do sofrimento de Cristo naquelas 6 horas que ele ficou na cruz, desamparado, sozinho, abandonado por todos, inclusive por Deus. E ele fez isso por você, para que você tenha a salvação eterna. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o olhão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se fez conjuntar. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Escolhida para hoje, Sexta-feira Santa, nós encontramos em Isaías 52, versículo 13, até o 53, versículo 12, onde o profeta diz que Jesus Cristo, Ele carregou os nossos pecados, a nossa condenação sobre si mesmo para nos salvar. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele.
porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Glória
estamos em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, depois os 5, 7 a 9, onde fala de Jesus, e ele diz que Jesus é o autor da salvação eterna. Jesus é a nossa vida e sem Ele não há, nem aqui, nem na eternidade, sentido de vida. Ele é o nosso Salvador. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim termina a leitura da Epístola.
A leitura do Santo Evangelho escolhida para hoje encontramos em João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde o evangelista descreve a crucificação de Jesus. Na verdade, a cruz que Jesus estava carregando e na qual foi pregada não era dele, era a sua e a minha cruz. Os nossos pecados foram todos descontados em Jesus. E quando ele grita, está consumado, ele quis dizer que os seus, os meus e os pecados do mundo inteiro foram pagos, e todo o que nele crê tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica,
confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 19, 17 a 30, ressaltando as palavras finais de Jesus antes da sua morte: está consumado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé, me diga uma coisa, você está com dívidas atrasadas em algum banco? Muita gente, por causa da pandemia ou por causa de um descontrole no orçamento, acabou com uma dívida grande no banco. E o gerente do banco manda o pessoal ficar ligando para te cobrar, não é? E se não pagar, vai ter consequências. Muitos nessa situação apelam para os pais, tios, avós ou outro parente ou amigo qualquer para tentar emprestar dinheiro e pagar a sua dívida. O importante para o gerente do banco é que a sua dívida seja paga. Se é você ou outra pessoa que paga, não importa. O que é importante é que a dívida precisa ser paga. Assim era a nossa situação com Deus. Ele, um Deus santo, justo, que não pode conviver com o erro, o pecado, sabia que nós tínhamos uma dívida impagável com Ele, os pecados que cometemos, por pensamentos, palavras e ações. E são muitos pecados. A dívida é muito alta. A dívida chamada pecado tem uma consequência descrita em Romanos 6:23. O salário ou a consequência do pecado
é a morte aqui e na eternidade, porque não conseguimos pagar sozinhos a nossa dívida. A justiça de Deus exigia que a dívida fosse paga, não importa se fosse pela própria pessoa ou por um substituto. O único que poderia pagar a dívida causada pelo pecado seria o Filho de Deus. Assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, se humilhou, tornando-se criatura de Deus, e em nosso lugar sofreu toda a ira e castigo que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados. Depois de aguentar todo o castigo que nós deveríamos receber, Jesus Cristo no alto da cruz diz: está consumado, a dívida foi paga. Me diga, você viu o filme A Paixão de Cristo alguma vez? Lá dá para nós sentirmos um pouco tudo que Jesus sofreu naquelas horas em que foi açoitado, humilhado e crucificado. Tem uma cena que me chama muito a atenção, quando os soldados estão chicoteando Jesus, e na ponta do chicote tinha umas bolinhas de ferro, que quando o soldado batia, entravam na carne da pessoa, e quando ele puxava, também arrebentava o corpo da mesma. Chega um ponto do sofrimento em que dá vontade da gente entrar na televisão para ajudar Jesus, para parar o soldado, dá vontade de ajudar. Outra cena forte é quando estão pregando Cristo na cruz, e quando Jesus está esticando o braço para ser pregado, ele não alcança o local onde deveria o prego ser pregado. O soldado amarra no pulso de Jesus uma corda e estica até chegar no ponto certo, e ali pregam aquele prego. E o que nós podemos falar daquela coroa na cabeça de Jesus? Aquela coroa deve ter doído muito. O que a gente não se dá conta é que Jesus nunca precisou de ajuda. Ele sempre teve todo o poder de Deus na sua mão. Ele sempre estava no controle da situação. Ele poderia, se quisesse, parar com tudo e ir para o céu dizendo: vocês é que se virem, a dívida é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, ele não usa o seu poder. Ele se humilha tanto, mas tanto, ao ponto de se deixar torturar, deixar que colocassem aquela coroa na sua cabeça e deixar que o crucificassem. Ele também permitiu que fosse descontado nele toda a ira e castigo que Deus deveria dar em mim, em você e em todos os pecadores deste mundo, no inferno. O que Cristo sofreu, estimado irmão e irmã, por você e por mim, foi terrível. Tão terrível que não existia ninguém além do próprio Deus que pudesse suportar toda a dor e sofrimento. No alto da cruz, no auge do sofrimento, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53, 4 a 6, descreve o que Jesus fez por você. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. O Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Quando Cristo diz lá no alto da cruz, está consumado, ele afirma categoricamente que a dívida de todos os seres humanos foi paga. Agora o ser humano pode voltar a ter um relacionamento de paz com Deus e viver com Ele aqui e também lá no céu. 1 João 7 diz:
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está consumado, a dívida foi paga, a paz voltou. Por que Jesus se dispôs a sofrer tanto? O que ele viu, estimado irmão e irmã, em você e em mim, que o motivou a entregar-se a tanto sofrimento para nos salvar? A resposta está em João 3,16, que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama muito você, eu e cada ser humano. Ele sabe que cada ser humano é um exemplar único criado por Ele. Não existe outra pessoa igual a você na história do mundo. Assim, por você ser único, Deus lhe ama e faz qualquer coisa para ter você com Ele no céu. Jesus Cristo acabou com tudo que nos separava de Deus. Inclusive em Mateus 27:51, diz que a cortina que separava o altar do templo de Jerusalém, onde Deus estava, foi completamente rasgada, de alto a baixo. Deus estava afirmando de maneira concreta que não havia mais separação entre os pecadores e Ele, o Deus Santo e Justo. Nós agora, por causa de Cristo, podemos chamar Deus de Pai. Hebreus 4,16 diz que por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar com confiança, sem medo do trono da graça de Deus, e recebermos dele o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. Jesus diz em João 14:27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. E Efésios 2,14 diz, Cristo é a nossa paz. Estimado irmão e irmã, está consumado, a dívida foi paga, a paz voltou. Você não precisa ter medo da vida, pois você tem o Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou e está com você todos os dias. Ele conhece muito bem a sua vida, as suas angústias, os seus problemas e as suas alegrias. Ele está conduzindo você através deste mundo mau e injusto, entre dias bons e dias maus, entre alegrias e tristezas, porque Ele sabe onde quer levar você, aos céus. Olhe hoje para a cruz de Cristo e agradeça o seu amor tão grandioso. Olhe hoje para a cruz de Cristo e tenha certeza de que nela você tem tudo o que precisa para ser feliz nesta vida. A paz de Deus, o amor de Deus, a companhia de Deus e as bênçãos de Deus. Olhe para a cruz e tenha um compromisso com o seu Senhor e Salvador, de colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Olhe para a cruz e em fé, amor, agradecimento, tenha a decisão de levar Cristo, a sua palavra, a oração, a igreja e a vida cristã a sério, porque um dia você certamente encontrará a Cristo no céu, receberá dele um grande abraço e ouvirá de sua própria boca, você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Conheces-me.
Nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós podemos com palavras te agradecer por tanto amor. Ao olharmos para a cruz de Cristo, vemos nela o teu amor se mostrando de forma tão concreta por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos porque nós não merecemos o teu amor. Te louvamos porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor está cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando. As nossas vidas estão nas tuas mãos e cremos que o Senhor está nos conduzindo dia a dia rumo ao alvo, a vida eterna dos céus. Não deixa, Deus, que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição e nenhuma tentação nos tire do caminho da cruz. Que nós possamos dia a dia te servir, te honrar, te adorar com a nossa vida. Que nós possamos saber que Jesus Cristo morreu por nós, conquistou a salvação e está presente em nossas vidas, cuidando de nós. Que a presença de Cristo em nossas vidas sempre nos dê alegria e paz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.